Artigo 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Inciso 1. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações da carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3. Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Inciso 4. Salário mínimo. Inciso 5. Valor nominal do 13º salário. Inciso 6. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 7. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 8. Salário família. Inciso 9. Repouso semanal remunerado. Inciso 10. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Inciso 11. Número de dias de férias devidas ao empregado. Inciso 12. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 13. Licença maternidade, com a duração mínima de 120 dias. Inciso 14. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 15. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 16. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Inciso 16. Inciso 17. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei e ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Inciso 18. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 19. Aposentadoria. Inciso 20. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador. Inciso 21. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 22. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Inciso 23. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo a condição de aprendiz a partir de 14 anos. Inciso 24. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Inciso 25. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Inciso 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Inciso 27. Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Inciso 28. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Inciso 29. Tributos e outros créditos de terceiros. Inciso 30. As disposições previstas nos artigos 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 dessa consolidação. Parágrafo único.
Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são considerados como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, para os fins do disposto neste artigo. Artigo 612. Os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados da entidade e se tratar de convenção e dos interessados no caso de acordo, e em segunda de 1/3 dos mesmos. Parágrafo único. O quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 associados. Artigo 613. As convenções e os acordos deverão conter obrigatoriamente: inciso 1. Designação dos sindicatos convenentes ou dos sindicatos e empresas acordantes. Inciso 2. Prazo de vigência. Inciso 3. Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos. Inciso 4. Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência. Inciso 5. Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenientes por motivos da aplicação de seus dispositivos. Inciso 6. Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos. Inciso 7. Direitos e deveres dos empregados e empresas. Inciso 8. Penalidades para os sindicatos convenientes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos. Parágrafo único. As convenções e os acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantas forem os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Artigo 614. Os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Nos demais casos, parágrafo 1º, as convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. Parágrafo 2º. Cópias autênticas das convenções e dos acordos deverão ser afixados de modo visível pelos sindicatos convenientes nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas compreendidas no seu campo de aplicação dentro de 5 dias da data do depósito previsto neste artigo. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultraatividade. Artigo 615. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de convenção ou acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação da Assembleia Geral dos sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no artigo 612. Parágrafo 1º. O instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de convenção ou acordo
será depositado para fins de registro e arquivamento na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado, observado o disposto no artigo 614. Parágrafo 2º. As modificações introduzidas em convenção ou acordo por força de revisão ou de revogação parcial de suas cláusulas passarão a vigorar 3 dias após a realização de depósito previsto no parágrafo 1º.